Paz e graça para você. Eu sou o pastor José Francisco e quero convidar você para uma reflexão na Palavra de Deus, no livro do evangelista Mateus, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Falando sobre a tentação, no capítulo 4, a tentação de Jesus. Essa mensagem também pode ser vista em Marcos, no capítulo 1, versículo 12 e 13, e também no capítulo 4 de Lucas, versículos 1 a 18. Vamos então à leitura do texto, para nosso livro espiritual. Esperamos tirar muito proveito aqui dessa passagem, para nos advertir a como termos confiança no Senhor, permanecermos fiéis no nosso propósito, sem ceder à tentação. Nos diz assim a palavra: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E o tentador, aproximando-se dele, lhe disse: Se tu és filho de Deus, ordena estas pedras que se transformem em pães. Respondendo Jesus, disse: Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, pois está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles protegerão em suas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. Jesus respondeu, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Queridos, bom que entendamos que, como cristãos, vamos entender pela vida de Jesus. Todas as vezes que algo extraordinário foi realizado na vida de Jesus, Jesus passou também por várias provações. Satanás sempre tenta desfazer, tirar o cristão e aquele que estava tentando o próprio Senhor tirar do propósito, tentando o próprio Senhor. E com o cristão não é diferente, que ele faz de tudo para nos tirar do propósito de adorador, do propósito de cumpridor dos deveres da nossa chamada, e vem com inúmeras tentações, ou tentando fazer com que a gente quebre a aliança com o Pai. Jesus, quando nasceu, logo assim que nasceu, as tentações vieram, tentaram matar a Jesus para que ele não pudesse dar prosseguimento à obra que o Pai o designou, e as crianças morreram, os inocentes morreram. No capítulo 2 de Marcos, versículos 16 a 18, faz uma narrativa de como
Herodes mandou perseguir as crianças, matar as crianças, porque ele sabia, procurando que Jesus estava naquela faixa etária, mas Jesus, Deus, sempre vence o diabo. Deus já havia tirado Jesus dali, tirou Jesus mesmo no meio daquela matança. Jesus passou entre eles, foi para o Egito, até que chegou a morte de Herodes. Jesus volta, quer dizer, Jesus foi para o Egito, foi levado para o Egito, né, por Maria e José. Depois que Herodes morre, ele volta. Aí Jesus depois aparece lá no templo, aos 12 anos de idade, sendo levado pelos pais, que sempre, com a responsabilidade dos pais, o pai adotivo de Jesus teve sempre o cuidado de orientar Jesus, de cuidar de Jesus, e a mãe também, com todo carinho, todo zelo. Jesus, aos 12 anos, eu creio que não foi nem um esquecimento, foi projeto de Deus que ele ficasse entre os doutores, e quando eles chegaram, viram os doutores admirados, como Jesus os interrogava e como respondia também às interrogações que eram feitas aos doutores. E aí dá uma parte obscura da história de Jesus, de 12 anos em diante. Ele depois só vai aparecer quando começa o seu ministério, aos 30 anos, 29 para 30 anos, e agora ele vai até João para ser batizado, que João foi o precursor de Jesus, aquele que veio anunciar a chegada do Messias, veio anunciar Jesus como remidor de Israel. E Jesus começa o seu ministério, o João começa o seu ministério no deserto. É interessante saber que João era primo de Jesus, mas veio com um ministério totalmente diferente. A missão de João Batista foi anunciar a chegada do Senhor. João Batista pregou no deserto e atraiu multidões a ele por causa da sua forma de pregar. Mensagem não muito fácil de se ouvir, porém a mensagem da verdade. O grande problema, irmão, é que a verdade, ela realmente é confrontante. A verdade confronta contra a mentira, e as pessoas que querem viver uma vida no caminho espaçoso e largo, não conseguem entender a verdade, que chama para um caminho estreito, para uma porta estreita e um caminho apertado. E aí Jesus foi batizado, e quando Jesus foi batizado, há uma outra manifestação da grandeza, da glória de Deus sobre ele, que o Pai o destaca. Vem, quando ele sai das águas, a palavra é enfática em dizer que João, ao batizar Jesus, vem o Espírito em forma encorpada de uma pomba e repousa sobre ele, e há uma palavra do Pai, palavra poderosa do Pai, dizendo que esse era o Filho amado em quem ele tinha prazer. E daí Jesus é conduzido, depois do batismo, pelo próprio Espírito Santo para ser provado, irmãos. É bom que entendamos isso. Quando Deus tem uma chamada para a nossa vida, Ele não nos isenta das provações, não nos isenta da responsabilidade. E aí Jesus foi ser provado, depois de ter ganhado, irmãos, uma honra, um privilégio tão grande da parte do Pai, de fazer que o mundo reconhecesse, aqueles que estavam ali em Israel, reconhecesse que Jesus era realmente o representante do Pai, o representante de Deus. Não, os religiosos não quiseram entender isso, mas Deus, o Espírito Santo, fazia com que grandes obras fossem realizadas por Jesus, que é bom que entendamos que Jesus, ele despiu-se da sua glória para vir a esse mundo. E o seu ministério foi realizado como homem. Ele despiu-se da sua glória, despiu-se lá dos seus atributos. Jesus ele não exerceu o seu ministério usufruindo da onisciência, onipresença e onipotência. Porém, ele veio com uma missão, ele veio como ungido, com grande responsabilidade, mas também ele veio nos ensinar de como nos procedermos de maneira a glorificarmos a Deus em qualquer que
for a circunstância e a valorizar a nossa chamada, porque na realidade Jesus estava preparando, ele começou e preparou os discípulos para que desse continuidade à sua obra. A obra do Senhor ainda não terminou na terra. E aí, mas agora está na responsabilidade da igreja. Nós vemos aqui que Jesus foi conduzido pelo Espírito, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Muitas das vezes nós somos levados a provações, levados a passar por algumas dificuldades, alguns apertos na vida, por uma preparação para uma grande chamada que Deus já nos fez. Às vezes nós somos reprovados porque não aceitamos, na nossa humanidade, nós não aceitamos passarmos por aperto, por crise. A gente está aí ouvindo sempre aquelas mensagens que vem para massagear nosso ego, que vem para nos fazer altas promessas de que, como cristão, não podemos sofrermos nesse mundo porque nós temos o Todo-Poderoso sobre nós. E Jesus, que é a maior personalidade que pisou nessa terra e veio para nos dar exemplo, ele não sofreu tudo isso, foi levado pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele ficou 40 dias de jejum, dia e noite, jejuando, se preparando, mas mesmo assim o diabo apareceu. Isso não quer dizer que o diabo apareceu depois do jejum, o diabo apareceu no período que ele estava jejuando. E isso ocorre conosco. Você tem um propósito, você bota um propósito de se separar para Deus, naquele período Satanás vai fazer de tudo para te tirar do propósito. Quantas das vezes você está num período de jejum, nem é de 40 dias, mas você está num período de jejum, mesmo que fez de algumas horas, mas o diabo tenta quebrar o seu propósito, tenta fazer com que algo entre na sua vida para desfazer, para quebrar aquele propósito que você colocou diante de Deus. E assim ocorreu com Jesus. Jesus estava lá no deserto e, claro, já estava num período de fome, de bastante fome, né, com certeza, porque a humanidade de Jesus, a Bíblia diz que ele era como qualquer um homem natural, porém, a diferença estava na obediência. Então, ele é sujeito às mesmas emoções que nós, as mesmas situações humanas que nós, todavia, o propósito dele fazia com que ele superasse. Aí o diabo chega, se aproxima dele, sabendo que ele estava com fome e que era poderoso, mas Jesus não tinha o orgulho, aquela prerrogativa arrogante de querer fazer as coisas porque aproveitar, já que ele tem o poder, como muitos dos nossos dias. Quantas vezes a gente vê pessoas que receberam dons e talentos maravilhosos de Deus, mas querem fazer além daquilo que Deus colocou na sua responsabilidade. Quando na realidade, querido, devemos levar a nossa vida com humildade, na direção de Deus, pedir a Ele que Ele nos revele a sua vontade. E aí a gente vê aqui que ele desafia Jesus: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Aí que Jesus responde para ele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, muito mais importante do que as coisas físicas e materiais é a palavra que vem da parte do Senhor. É por meio da palavra que Deus realiza o milagre, é por meio da palavra que Deus faz acontecer o sobrenatural na nossa vida. Então Deus nunca vai negar isso. Então Jesus diz para ele que ele veio para cumprir a palavra, e o próprio Jesus representa a palavra. A palavra representa Jesus, Jesus representa a palavra. Então o diabo viu que ali não conseguiu. Aí o diabo leva Jesus a cidade santa, ele sobe no pináculo, na parte mais elevada do templo, e ali ele fala com Jesus que Jesus pudesse atirar de lá de cima, porque Jesus tinha poder. Ele mostrando para Jesus: tu tem poder. E ainda citou um salmo para Jesus, que estava escrito que ele usando a palavra. Satanás muitas das vezes vem tentar com a palavra. Crente que tem propósito, crente que tem chamada, precisa ter vigilância. Tem muita gente aí se auto-exaltando,
se colocando numa posição tão elevada que às vezes está deixando de obedecer a palavra de Deus, esquecendo da humildade. E aí ele diz que estava escrito que Deus enviará anjos a respeito de Jesus para que os pés dele não tropeçassem em uma pedra. Olha, irmãos, mas Jesus o repreendeu novamente e Jesus disse que também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Se você comete alguma coisa, Deus não mandou você fazer, e você usa o nome de Deus e diz que Deus mandou fazer, isso é tentação a Deus. Então nós temos visto muitas pessoas fazendo isso, algumas pessoas chamadas com dons maravilhosos, mas começa a se perder porque começa a fazer aquilo que Deus não ordenou a ser feito. Então, vigiemos nisso, tenhamos o cuidado, porque Jesus não cedeu a essa tentação só porque ele sabia que sobre ele havia um Espírito excelente, todo-poderoso, mas ele veio para outra missão. Ele não veio para provar que o Senhor é Deus. Ele já sabia que o Pai lhe enviou com uma grande responsabilidade e que ele veio para cumprir os desígnios do Pai. Aí, novamente, o diabo leva Jesus a um alto monte, um monte bem alto, onde ele pudesse ver toda as cidades edificadas, e ele mostra para Jesus, e ele disse para Jesus que tudo aquilo ele poderia dar, porque o reino do mundo, o mundanismo está na mão do diabo. Ele é o príncipe desse mundo, do mundanismo. Ele disse que daria tudo para Jesus se Jesus, prostrado, o adorasse. Irmão, Satanás tem feito de tudo para tirar a glória que pertence ao Senhor. Satanás tem feito de tudo, irmãos, para que até os crentes deixem de adorar o Senhor por causa dos prazeres, pelas coisas desse mundo. Olha, irmãos, Jesus poderia ter feito com que as pedras se transformassem em pães. Tem muita gente que está dessa forma, irmãos, fazendo com que as coisas se transformem em benefícios para a sua vida, e estão esquecendo, irmãos, da essência da palavra, estão esquecendo de alimentar a alma, estão com muito cuidado com as coisas emocionais. Quantos pregadores por aí têm trabalhado simplesmente fazendo, irmãos, com que os púlpitos se tornem palanque para diversões e para apresentar o seu próprio ego e a massagear também o ego de outros para levarem benefícios sobre isso. Todavia, nós precisamos entendermos que a gente precisa temer a Deus, viver uma vida consagrada a Ele, entendendo que fomos chamados para uma missão totalmente específica de sermos representantes de Deus e de gerarmos ovelhas para o seu rebanho. Então precisamos ter cuidado. Satanás queria receber adoração da parte de Jesus. Todavia, Jesus usa de autoridade. Ele nem disse que estava escrito, mas mandou que ele se retirasse. Ele mandou que Jesus disse, então ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Aí Jesus diz que está escrito, mas Satanás não pôde combater com ele. Ele mandou que Satanás se retirasse. Retira, Satanás, porque está escrito que ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Irmão, vamos colocar a nossa consciência sobre isso. Adorarmos ao nosso Deus, servirmos ao nosso Deus, não nos embaraçarmos com o sistema, que muitas pessoas estão hoje em dia fazendo coisas, grandes pregadores aí, pessoas estudadas, mas que estão simplesmente buscando a sua própria glória, buscando fama, buscando riqueza, buscando o vil metal, e esquecendo, irmão, de consagrar e tributar honra e glória ao nome do Senhor. Então o diabo, quando Jesus rejeitou as suas propostas, ele partiu em retirada. E nós vemos que o irmão de Jesus, Tiago, ele, no capítulo 4, versículo 7 do seu livro, ele sujeitáveis, pois, a Deus, e resistiu o diabo, que ele fugirá de vós.
Entendamos isso, irmãos, que pelo fato de você estar consagrando a sua vida, pelo fato de você ter recebido um ministério, ter recebido uma chamada específica para realizar uma grande obra pela causa de Deus, não vai te isentar dos ataques de Satanás, da tentação de Satanás. Ele é tentador desde o princípio, vai fazer isso sempre. Porém, se você estiver em obediência à palavra, resistir às tentações, resistir às ofertas dele, estiver se sujeitando a Deus, primeiro é preciso que entendamos que precisamos nos sujeitarmos a Deus. Nos sujeitando a Deus, com certeza a vitória chegará. Então, o diabo não vai parar de tentar. E outra coisa, não tem idade. De repente a gente vai ver pessoas que fizeram grandes obras, mas que depois, por não ter visto visualmente a recompensa, elas desanimam, param, deixam de fazer, e aí é uma derrota, irmãos. Precisamos entender que a gente foi chamado para lutar, fomos chamados para estar sempre trabalhando pela causa do Senhor. Lutas, problemas, desavenças, tentações, sempre teremos, são coisas desse mundo, só teremos descanso lá na eternidade. Então, é por isso que um profeta diz: levantai-vos e andai-vos, que o vosso descanso não será aqui, nosso descanso será na glória. Então, como nós estivemos aqui, temos que lutar, temos que batalhar, porque Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele lutou para que o nome do Pai fosse glorificado. Lutemos para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida, e agora nós temos o Espírito Santo em nós para nos dar essa graça. Então, portanto, que fujamos da tentação e entendamos, irmãos, que o fato de estarmos servindo a Deus, de termos recebido chamada, proposta, talento, de termos recebido de Deus responsabilidade, cargos, funções na igreja, não vai nos isentar de lutas, de problemas. Pelo contrário, pode até aumentar. Mas a solução está em se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, porque ele vai fugir. A vitória é para aquele que persevera. Nisso aqui, Satanás tem exemplo de perseverança, de ele não desiste nunca. Você faz algo, expulsa ele, daqui a um pouco ele volta novamente. Só nisso que ele tem alguma coisa que pode ser espelhado. Fora disso, irmãos, ele é um tentador, destruidor, ele vem causar transtorno para as nossas vidas, mas ele é perseverante. Então, o conselho de Tiago é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que resistimos ao diabo? Cumprindo os desígnios de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa aplicar em nossos corações esse desejo, entendendo, irmãos, que em todas as áreas ele vai nos tentar, mas a única solução é obediência à palavra de Deus. Então, se você está sendo tentado, provado, você que recebeu um cargo, uma função qualquer na igreja, e por essa razão, aí Satanás começa a tentar te perturbar, para que você não exerça isso, você não entende isso, e aí você acaba se frustrando e parando, desanimando, e quer entregar as suas responsabilidades. Não faça isso. E outra coisa, esteja onde Deus te colocar. Busque estar onde Deus te colocar, Ele te levará aonde Ele necessitará. Observamos que Filipe estava na cidade de Samaria fazendo uma grande obra, uma obra extraordinária, onde estava sendo confirmado ali o poder de Deus, salvando almas, libertando. Todavia, quando ele estava no auge da sua obra, de repente Deus leva ele para o deserto. O Espírito conduz ele para o deserto, totalmente fora daquele contexto onde ele estava, com uma população imensa, ele fazendo obra extraordinária, curando enfermos, mas Deus leva ele para o deserto. E por obediência ele foi ao deserto. O que ocorreu? Ocorreu que um homem de grande influência entre os egípcios, ou melhor, os eutípes, foi salvo. E, segundo a história, aquele homem se tornou um grande pregador na Etiópia. Isso porque Filipe largou aquela zona de conforto, de fama, de tudo, onde a gente estava ali fazendo grande obra, e obedeceu. O Espírito Santo, foi levado pelo Espírito também
para realizar a grande obra. Então, nos preparemos, tenhamos a palavra, irmãos, como regra de fé, irmãos, em nossas vidas, em prática, e o Espírito Santo, por certo, nos dará força e graça para vencermos o tentador. É Ele quem vence por nós. Precisamos estar cheios da presença do Espírito Santo em nós. E quando é que vamos ser cheios do Espírito Santo? É quando a gente está pulando no poder, falando em mistério, falando em língua? Não. É quando a gente está na obediência à palavra de Deus. A chave para que se glorifique a Deus é ter obediência. Muitas vezes você está num culto onde você não consegue, não tem um momento para você falar um mistério, mas se você estiver em obediência, se alimentando da palavra, se enchendo da palavra, o nome de Deus será sendo glorificado na sua vida. Que Deus nos abençoe e que fujamos do tentador, fujamos do mundo pecaminoso e nos acheguemos a Deus pelo Espírito Santo, pela palavra que nos dá a segurança. A palavra é o alicerce para a nossa edificação. Que Deus nos abençoe e nos proteja e nos ilumine, em nome de Jesus. Mais uma vez digo, sou o pastor Zé Francisco, faço parte da primeira iada de Alcha e trabalhando ali em Carlos Sampaio, uma congregaçãozinha lá no interiorzinho de Alcha, porém o Espírito Santo está trabalhando lá, com luta, com problema, mas estamos na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.